não sei não, no grupo. Pede elas o e-mail de quem não me passou ainda, por favor. Que eu acho que todo mundo que me passou o e-mail eu já consegui, com exceção da Raquel aqui, que eu tô tentando ainda. Só que parece que ela nem tá. Conseguiu? Oi? Mas, Eduarda, você conseguiu? Eduarda? É? Não, eu acho que eu não tô com o e-mail dela aqui, não. Deixa eu Deixa ver eu ver se eu aqui. consigo. Vou ver se eu te mando aqui, peraí. Eduarda, eu não peguei o e-mail dela, não. Tá faltando. Barulhinho é legal. Falei com a Duda aqui no WhatsApp, ela não está conseguindo entrar, professor. Ué, por quê? Ela falou? Não, diz ela que não está conseguindo. Mas, mas Eduarda não tem o e-mail dela, não. Você me passa? Eu vou perguntar para ela. Peguei agora. Maria Eduarda. Ela vai conseguir entrar. Fala com ela que ela vai ver o e-mail dela daqui a pouquinho. Vai chegar um e-mail para ela. Já até adicionei ela aqui agora. Eu já estou falando com ela aqui que você já está enviando para ela o e-mail. Já deve estar chegando lá. Conseguiu. Alguém mais está reclamando no grupo aí que não entrou ainda? O pessoal não falou mais nada, não. Depois que eu mandei o tutorial lá.
Só aguardar, então, a Maria Eduarda. Ela recebeu aí, falou alguma coisa? Não? Ainda não, professor. Só o Adriano Eric. Ele mandou para você aí o e-mail? Não. Adriano Eric 04 @gmail.com. Adriano Eric CK? Isso, CK. 4 Arroba @gmail.com. É Gmail, né? Uhum. Adicionei ele. Fala para ele que E ele também, vai receber um e-mail também. tá. E a Camila também. Camila Trindade, Camila com Y, 2L. Camila Trindades, Trindade, não, peraí, desculpa. Camila Trindade Santos, @gmail.com. K Mandei com já Y, também. mandou já também? Mas o Camila dela é com C ou com K? Então, é com K. É K, né? MY2LA, né? Trindade Santos, tudo junto. Beleza. Fala com ela que também eu mandei. A Bruna até já mandou aqui para mim, né, Bruna? Mandei. Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem o que eu estou fazendo também, senão fica monótono demais, né? Vou compartilhar aqui. Aí a gente consegue fazer uma aula legal desse modelo. Pessoal, vocês devem estar vendo minha tela agora, né? Uhum. Então é o seguinte, ó, são esses os participantes que estão na reunião. Tem a galerinha aqui, ó. A Raquel, eu tento forçar ela a entrar aqui, mas ela está indisponível, tá vendo? E eu tenho o pessoal que eu já cadastrei aqui no grupo aqui. Convidei 17 pessoas até o momento. Todos esses aqui já foram convidados. Ó. É só entrar. Tá vendo? Camila e Trindade Santos, Camila, né? Uhum. A Bruna, a Raquel tá com problema mesmo para
Poder entrar. A Duda conseguiu, professor? Foi? A Duda conseguiu? Meu Deus, olha aí, né? Eduardo ainda não, ela retornou. Não, deixa eu ver com ela aqui. Que ela também não se manifestou depois. Ela não me falou mais nada. Maria Eduarda, indisponível, olha. É mesmo. Adriano Eric. Conseguiu também, não? E ainda tem. Tô ligando para ele aqui, ó. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Só que se a pessoa não tiver com o telefone também, ou no computador nesse exato momento tentando, eu não consigo. Mas O você Adriano também está entrou. adicionando, né? Você O também está Adriano, você adicionando. conseguiu? O Adriano conseguiu entrar. Tô vendo. Mas também você está postando também no YouTube, né, professor? Também, por isso que eu vou começar a aula. Uhum. É a última tentativa aqui, Uhum. para a Camila aqui. Acho que a Camila entrou também. Ô, Camila, você entrou? Acho que ela parece aqui para mim que ela entrou, né? Camila, Oi, aí entrou. Conseguiu, né? Maria consegui. Eduarda entrou. Deixa eu ver a Maria Eduarda. Só tá faltando a Maria Eduarda, né? Maria Eduarda Muniz. Camila, como é que você conseguiu entrar aí depois? Você recebeu minha chamada aí? A Maria Eduarda está indisponível e a Raquel indisponível, ou seja, elas têm que ver depois, baixar o aplicativo para poder conseguir entrar e tal. A gente já está com um quórum bom também, a gente tem mais de 10 pessoas, tem 15 pessoas aqui. Tem alguém, Professor, gente, que está faltando? Oi. esse link vai ser para as próximas aulas também? Sempre, é a mesma coisa. Você pode adicionar, por favor, ou mandar um e-mail para Cal? Só um minutinho. Cal. Cal, C-A-U, Cal, tracinho, Nogueira, @hotmail.com. Não é underline, é hífen. Assim no fundo. Hoje Eu vou ela não vai... mostrar para vocês. Engraçado, Cal Nogueira, né? Hoje ela não vai assistir aula porque ela está no trabalho, mas as próximas eu creio que ela vai participar. Perfeito, já adicionei.
O que acontece? Aqui, pessoal, o Teams, ele tem um calendário, tá? Se vocês clicarem no calendário aqui, igual eu cliquei, vai aparecer aqui todas as aulas que vocês possuem agendados, tá? E, no caso, a gente tem essa aula aqui, tá? Aula de negociação e gestão de conflitos. Justamente dia 31, clicou aqui, é só clicar em ingressar que vocês vão conseguir ingressar. Igual, por exemplo, na aula de amanhã. Na aula de amanhã que eu tenho, que tá justamente aqui, no horário eu vou conseguir ingressar nessa reunião, tá? Então, tem mais alguém reclamando aí ou todo mundo entrou? Todo mundo entrou, né? Acho que a gente já pode começar, então. Bom, vamos lá, então, pessoal. Estão vendo minha tela, certo? Essa aula vai estar gravada, disponível no YouTube, disponível no próprio Teams, tá? Para vocês acessarem, né, e conversarem, então. Eu fico depois do horário, se a aula ela não for até 9h40, tá? Eu fico disponível, mesmo porque tem alunos aí de projeto, né? Então, assim, para a gente fazer alguns alinhamentos. Mas hoje a gente vai falar sobre gestão do conflito, tá? Gestão de conflitos, que é a aula 3.1, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho aí dos tipos de conflitos existentes. O que eu vou pedir é para vocês ativarem o mudo, tá? Eu mesmo vou ativar o mudo de todos, tá? Para a gente poder, na hora que vocês precisarem falar, é só vocês desativarem o mudo. Okay? Só para não dar um som aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Né? A aula de hoje, então, vai ser voltada para a gestão dos conflitos, né? Que é o fundamento do conflito. Então, é uma aula interessante, que a gente vai ver vários tipos de conflitos existentes, né? E como lidar com eles, tá? A gente sabe que os conflitos são naturais, a gente tem conflito interno, a gente tem conflito interpessoal, a gente tem conflito entre organizações, enfim, gente, conflito é natural da natureza humana, né? Então, é o seguinte, esses conflitos, eles são também molas propulsoras, tá? Porque existe uma classe de conflitos que ela alavanca o resultado da organização. Os conflitos, eles podem evoluir para uma situação desgastante, uma situação não benéfica para a empresa. Esses conflitos são conflitos disfuncionais, não ajudam em nada na organização, e por isso devem ser mitigados, devem ser eliminados, evitados, tá? Mesmo porque eles podem destruir valores organizacionais enraizados, podem abaixar a moral da equipe, então a gente tem que estar muito atento ao gerenciamento de conflitos. E a gente vai ver algumas tendências que nos mostram, tá, que aquele conflito, aquele tipo de conflito pode ser um problema, tá? Então, primeiro, os autores, em geral, na literatura, eles classificam aí os conflitos, tá? Não produtivos, ou seja, não contribuem para a organização. Então, tem conflito formal, né, cuja resolução normalmente envolve apoio de um profissional. Gente, conflito funcional é aquele, né, que geralmente tem um intermediário para poder justamente negociar com as duas partes e funcionar como um mediador, ajudando com que as partes cheguem num acordo. É muito comum situação de litígio, situação que existe uma pendência judicial, ou seja, uma das partes levou esse conflito avante na justiça para pleitear aí, os seus direitos ou aquilo que ela aspira. Então, esse tipo de conflito, pessoal, é um conflito formal, é deliberadamente instituído um plano para poder resolver este problema.
Existem também em momentos de aquisição e de fusão, esse tipo de conflito é muito comum acontecer. Bom, além disso, eu tenho um conflito informal, tá? Que normalmente podem ser resolvidos pelo gestor, ou seja, aquele conflito que acontece nos membros da equipe, eles são de ordem pessoal, uma pessoa não vai com a cara da outra, a gente sabe que existe muito comum uma competitividade entre membros da organização, e o gestor, ele consegue resolver, tá, esse tipo de conflito. Não precisa levar a âmbito judicial, não precisa formalizar, ou seja, ele é um conflito que surge espontaneamente, não é deliberado, não é instituído, não é formalizado, institucionalizado. Tá? E temos também os conflitos que não precisam ser gerenciados. Por quê, gente? Tem conflito que ele nasce e ele morre sozinho. Tá? Por exemplo, você observa que uma determinada pessoa, ela teve uma pequena discussão com outro membro da equipe, e essa discussão aí, ela aconteceu num momento específico, em que as partes estavam com os ânimos à flor da pele, estavam numa situação de estresse, e depois aquilo ali não aconteceu novamente. Tá? Foi uma situação pontual, vivenciada, e não mais aconteceu. Então, esse tipo de conflito, a gente sabe que ele existe, ele é normal, mas ele não precisa ser gerenciado, ele se esvai, ok? Então, em geral, a gente tem esses tipos de conflitos aí, tá? Só que eu acabei me antecipando aqui para a última parte aqui, sem querer. Mas antes da gente falar daqueles conflitos ali, o que a gente precisa comentar também, né? O que é o conflito em si? Eu estou falando de conflito, mas o que é o conflito? São justamente pontos de vista divergentes, tá? Maneiras de interpretar, de perceber algum objeto que é diferente da outra, e que a pessoa ela tem um ponto de vista e uma ação contrária a um ponto de vista de uma outra pessoa. Tá? Isso pode acontecer na vida, desde a vida infantil da pessoa, como na vida adulta. A gente percebe, as crianças, elas entram em conflito, às vezes saem na porrada, né? Na vida adulta, ela também acontece todo momento, tá? E isso que é o conceito de conflito, quando a gente tem ideias antagônicas, ideias divergentes, ideias contrárias, pensamentos, formas de opinião de algum elemento, uma compreensão acerca de um determinado objeto que é divergente da outra pessoa. Aí nasce o conflito. Aí, dentro do conflito, a gente tem os conflitos funcionais e os disfuncionais. Gente, conflito funcional, o nome já fala, é da função, é inerente ao cargo, inerente àquela atividade administrativa onde é executada. E aí, esse tipo de conflito, ele alavanca o resultado da empresa. Por quê? Se as pessoas estão discutindo de como fazer melhor uma determinada tarefa, no final daquele conflito, eles vão chegar no entendimento da melhor forma de fazer. Só que existe conflito que não ajuda em nada. São os conflitos disfuncionais. Também são chamados de conflitos pessoais, tá? De ordem pessoal. Por que eles são contraprodutivos? Justamente porque envolve a figura, não a figura da atividade. Quando uma pessoa ela age de uma forma pessoal para atacar outra, com base em algum critério da pessoa. Não vou com a cara daquela pessoa, aquela pessoa é mesquinha, aquela pessoa não possui os mesmos valores que eu, aquela pessoa ela não tem os valores éticos. Então, esse tipo de conflito ele destrói o valor da organização e gera prejuízo para a empresa, porque não vai chegar no final dele uma situação que melhora um processo, uma prática organizacional, muito pelo contrário. No final dele, você vai gerar justamente um sentimento aí entre as pessoas da organização de angústia, de falta de coesão, que é a falta de liga social, a falta de entendimento acerca de um determinado foco da empresa, que é justamente a produtividade, o maior lucro.
Então, a gente acaba tendo esse problema na organização. Esse tipo de conflito é muito comum, gente, muito comum mesmo. Cabe a gente identificar e tentar, ao máximo, reduzir esse tipo de conflito. Diferente do conflito funcional. Detalhe, tem gestor que acha que conflito é ruim. Todo tipo de conflito é ruim. Aí ele não pode ver uma discussão, mesmo que seja funcional, que ele quer evitar. Bobagem. Ele está agindo de uma forma negligente. Por quê? Ele está agindo de uma forma negligente? Porque, justamente, ele está evitando que a organização consiga alcançar um patamar mais elevado em termos de processos. Tá? Então, assim, é muito importante a gente entender e separar esses dois tipos de conflito. Não julgar o profissional que apresenta opiniões divergentes acerca de um processo, tá? Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer pergunta. Ok? Tem alguma pergunta até agora? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Direitinho. Estamos ouvindo. Então, ótimo. Olha, além disso, pessoal, esse conflito que a gente falou, né, funcional e tem o conflito disfuncional, a gente tem aquele conflito intrapessoal e interpessoal. Ou seja, tá? Quando a gente fala de intra, a gente está falando dentro da pessoa, tá? Ou seja, a pessoa está com um conflito interno, tá? Então, aquelas questões existenciais, aquelas questões, né, que o sujeito ele não externaliza aquilo ali, não envolve dois indivíduos, mas um só, tá? E é muito comum as pessoas procurarem até ajuda, né, de profissionais para isso. A gente está dentro do âmbito intrapessoal. E o interpessoal por exemplo, brigou com o vizinho, né? Xingou o cachorro, separou da mulher, guerra, né? Vamos supor, a gente teve um movimento muito complicado aí entre o Irã e os Estados Unidos, né? A gente viu isso acontecendo. Então, assim, são conflitos interpessoais, tá? E até mesmo intra-organizacionais quando extrapola o nível da pessoa, a gente vai falar, tá? Então, conflito entre patrão e empregado, entre várias outras pessoas. No contexto, a gente está trabalhando o quê? Os conflitos interpessoais nessa disciplina, que envolvem partes, né? Envolve a vida corporativa em si. Agora, quem vai estudar psicanálise, teorias behavioristas, a psicologia em si trata dos conflitos intrapessoais, então tem uma corrente muito grande, tá? Envolvendo essa linha de conflito aí, intrapessoal, mas que não é abordado, obviamente, com intensidade igual nos cursos de psicologia. Afinal, a gente está numa ciência social aplicada, tá? Estudando esse tipo de disciplina. Então, é o seguinte, como que essas influências, essas interações que acontecem, essas divergências entre indivíduos, gestores, clientes, fornecedores, parceiros, organizações, afeta o resultado da organização. Então, uma grande linha de pesquisa ela vem de encontro justamente para entender como os conflitos ajudam e também atrapalham as empresas em si, ok? E aí tem toda uma pesquisa de clima organizacional dentro da abordagem de recursos humanos que vai de frente a isso. Quem está fazendo ou vai fazer TCC aí também é um bom campo de atuação, investigar como os conflitos afetam no clima organizacional e, consequentemente, o desempenho, a motivação, o resultado daquela equipe, tá? Eu tenho um conflito departamental, quando envolve empresas, departamentos distintos. Tá? O conflito em uma empresa pode ter origem em um simples comentário sobre uma roupa ou um colega está usando, ou sobre uma tarefa ou entrega que não foi cumprida no tempo ou com a qualidade esperada pela outra parte. No caso da roupa, é um conflito disfuncional. No caso de uma entrega, se ela alavanca o resultado, é um conflito funcional, ok? E aí a gente tem os conflitos não produtivos, igual eu comentei com vocês. Tem os conflitos formais, precisa, obviamente, de um intercessor, um intermediário, formalmente instituído para poder chegar a um acordo. Esse tipo de conflito, ele é instituído,
tá? Ou seja, é institucionalizado. Você tem aparatos legais que balizam ele, tá? Ou formais que balizam. Tem os conflitos informais que podem ser resolvidos pelo gestor, igual eu comentei, e os que não precisam ser gerenciados, seja aqueles que se resolvem sozinhos, né? E aí, pessoal, em função disso, a maior parte dos conflitos é irrelevante. Ou seja, a gente não fica dando muito crédito a conflitos de natureza menores, porque eles não precisam ser gerenciados, eles resolvem sozinhos, etc. e tal, sem envolvimento. Porém, a gente precisa tomar cuidado, tá? Por quê? Aí a gente tem essa figura aqui de Fleury, né, de Yuri, na realidade, que ele vai falar sobre justamente como que eu posso visualizar a evolução dos conflitos ao longo do seu agravamento, tá? Então, a gente tem uma linha de racionalidade aqui pontilhada, e nós temos aqui o conflito aberto, disputa de poder, até chegar no conflito destrutivo. Veja, quando ele extrapola a racionalidade, ele vira um conflito destrutivo, uma violência, péssimo para a empresa, tá? E essa aqui é o nível de tensão oculta dos participantes. Veja bem, o que acontece? A gente tem que tentar prever, tá, essas tensões que acontecem entre as pessoas. Você está vendo que tem uma tensão iminente entre os seus colaboradores, entre os colaboradores da organização, entre as pessoas ao seu redor, na sua casa, enfim, em qualquer lugar que você estiver. Tá? E aí, o seguinte, qual que é a primeira função do gestor? Tentar prever. Prever o quê? Se esse conflito pode ser que vire, né, ele possa virar um conflito aberto, um conflito que realmente saiu do âmbito da tensão entre as partes, propriamente dita, e passou a ser um conflito em que outros membros da equipe percebem. Esse conflito ele se tornou aparente para outros membros da empresa, e a solução que você tem agora é tentar resolver. Buscando um intermediário, pode ser, tá? Pode ser buscando uma terceira parte, fazendo com que as partes elas conversem entre si, porque se tornou aberto. Enquanto as pessoas não falam, não externalizam esse conflito, ele está aqui, olha, eu posso prever que essa tensão oculta vai gerar um conflito aberto. Eu tenho que tomar ações para tentar resolver, mitigar, eliminar esse tipo de conflito. Se esse conflito envolve a disputa de poder entre as partes, num ambiente altamente de competição, eu tento que ele já é um conflito aberto, envolveu a disputa de poder entre membros, aí que cada vez mais torna a necessidade do intermediário nesse processo. Se ele ficar entre os limites da racionalidade, eu tento contê-lo, tá? Para ele não extrapolar. Mas se ele extrapolar, aí ele vira um conflito destrutivo, caminho para a violência, péssimo para a organização, tá? Aí é um quebra-pau mesmo. Oi? Quem intermedia isso nesse caso? O gerente, o RH? Pois é. O intermediário, gente, o melhor intermediário vai depender da natureza do conflito, da situação onde ele está, tá? Porque é o seguinte, em termos gerais, por exemplo, você tem aí, vamos colocar lá, o coordenador. Embaixo do coordenador lá tem 2 líderes lá, que eles estão um conflito aberto, está disputando poder entre eles e tal. Se o próprio, como se diz, né, coordenador não consegue resolver, aí sim pode chamar a figura de um diretor, de um gerente, de uma pessoa do RH, tá, que é o gerente de recursos humanos, para poder conversar com essas pessoas que estão, obviamente, nesse processo de conflito. Por que isso, pessoal? Depende. Por que depende? Porque, às vezes, você chama o diretor, o gerente da própria pessoa, e não vai surtir um efeito, porque aquela pessoa ela vai dar crédito para um terceiro que está com uma visão de fora e pode ser neutro nesse processo. Então, mais uma vez, a neutralidade desse intermediário é um quesito fundamental. Você não vai, por exemplo, igual quando você formaliza um conflito,
você vai a âmbito judicial sabendo que aquele juiz, ele é duvidoso a natureza dele, a neutralidade dele é duvidosa, tá? Então, o mesmo acontece nas organizações. O intermediário tem que ser uma pessoa externa, com os olhos externos, obviamente, aquelas ambas as partes que estão disputando ali, estão em conflito, e tem que ser neutra nessa parte, porque senão você não consegue resolver com eficiência, não, com eficácia, não. Tá claro? Entendi. Então, pode ser que seja gerente, supervisor, pode ser que seja alguém dos recursos humanos, pode ser que seja alguém do departamento jurídico, pode ser que seja um terceiro, tá? Que está lá naquela organização naquele momento. Vai depender muito, tá? Muito mesmo da situação. Mas geralmente o RH, ele ele, assim, não tem esses olhos, porque ele fica naquele mundo de departamento e RH ali, eu não sei se é porque eu vivi isso, assim, muito de observação. Eu acho que tem mais que ser um terceiro, assim, que seja de uma outra área, que esteja observando esses conflitos, ou como é que seria isso no caso? Porque o RH só chega para ele o que é dito, né? Porque eles não vão até o local onde está o conflito, se não mostrar para ele que há esse conflito. Deu para entender? Entendi. Exatamente. Aí cabe ao gestor chamar alguém do departamento de recursos humanos para assessorar. Sabe? Quando for o caso, tá? Quem falou aqui comigo foi a Vera. Vera. Pois é. Então, assim, é muito peculiar, particular cada organização, sabe, Vera? Vai depender muito aí do poder da administração de recursos humanos naquela organização, o papel que ela desempenha, se é um papel mais de funções, por exemplo, de desenvolvimento, deixa o gestor com mais autonomia, porque se os gestores têm mais autonomia, aí sobe-se para o gerente, para o diretor, para poder resolver. Entendi. Tá? Ok. Uhum. Bom, tem dúvida, gente, em cima dessa curva aqui? Tá tranquilo, né? Ninguém falou nada. Bom, para certos conflitos faz necessário um terceiro, tá? Que é aquilo que a gente falou, uma pessoa neutra a esse ponto. E aí eu tenho várias formas aqui de resolver um conflito, tá? Eu posso usar o poder, propriamente dito, de um gestor para resolver. O diretor tem poder. O que ele falou, está falado, resolveu, acabou. Diálogo entre as partes. Litígio de conciliação, por exemplo, quando isso vai no processo judicial. Eu posso usar a ouvidoria, um canal, justamente para os membros da organização chegarem num acordo. Coaching, uma pessoa que justamente vai assessorar a pessoa naquela resolução daquele conflito. Um comitê instituído por várias pessoas para que diversos pontos de vista cheguem numa solução. A facilitação, que aí tem a figura do facilitador, eu vou explicar cada um aqui, tá? E a mediação empresarial, que é quando uma empresa media esse conflito. Primeiro ponto, pessoal, igual a gente está falando lá, o diálogo. Diálogo efetivo. Tá? É a primeira tentativa aí de resolver um conflito. Então, é o seguinte, na prática, é a habilidade central das partes chegarem a um acordo. Tá? Isso aqui é importante aqui, tá? Porque se através do diálogo a gente não consegue resolver, aí a gente tem que tentar uma outra ferramenta. As pessoas conversar, ou fulano de tal, conversa com o outro fulano, tenta entrar no acordo vocês dois, etc. Aí as pessoas vão lá e tentam conversar, sem um terceiro. Se não resolveu, aí sim que eu vou para outras alternativas, como, por exemplo, usar o poder. Tá? Eu sou gestor, eu, obviamente, entendi as partes, e eu falo, olha, eu não quero mais conflito, não quero mais briga por esse tipo de natureza, a próxima briga que vocês tiverem, tá? Ou esse comportamento desviante na empresa, vai caber uma advertência. Pode usar o poder também, tá? Além disso,
quando todas as outras formas de resolução de conflitos não surgem efeito, a última alternativa, que é mais cara, demorada, geralmente alguém sai perdendo, é utilizar a mediação judicial. Contrata um advogado e bora, tá? Geralmente é quando as partes não entram num acordo, né? Primeiro se tenta um acordo, depois entra-se na justiça. Com a ajuda da tecnologia, a resolução de ações judiciais tem se tornado cada vez mais rápida, né? A gente vê que os processos estão, obviamente, correndo de uma forma mais rápida, mas ainda é muito lento, tá? Por isso que é recomendado que a gente siga outras ferramentas aí e chegue naquela quando não tem mais solução. A ouvidoria é um instrumento também, tá? Quando os problemas não são bem resolvidos, a empresa justamente utiliza esse canal aí para que as pessoas registrem os pontos de vista delas e tenta-se, assim, preservar uma imagem da empresa, né, da organização, para que isso não extrapole. O coaching, tá? Ou seja, pode ser individual de pequenos grupos, que é essa figura do coach para desenvolver as pessoas, né? Só que é muito comum, né? Vou contratar um coach para desenvolver, mas também tem coaching para mudança. Por exemplo, vai fazer uma fusão, uma aquisição, e aí os coaches ajudam as empresas, as equipes, justamente a passar para aquele processo, tá? Que geralmente é um processo que tem vários conflitos. Então, o coach assessora, orienta, procura mostrar com outro olhar aí o caminho, a solução aí dos conflitos da empresa. Eu tenho os comitês, tá? O comitê é formado por várias pessoas, né? As pessoas se unem, são de diferentes áreas, para tentar uma solução, tá? Mais imparcial possível, mais neutra possível. Por isso que é formado por pessoas de várias equipes, vários departamentos, para poder tentar a solução daquele conflito. Depois que acaba, gente, geralmente, aquela ação para entender, para gerenciar aquele conflito, esse comitê se acaba, tá? Ele termina, as pessoas saem daquilo ali, tá? Justamente porque a finalidade qual ele foi instituído acabou, terminou. Então, só que o comitê também é muito útil aí nesse aspecto. Temos também a facilitação, que é um processo quando um facilitador, uma pessoa, tenta a melhor situação, melhor solução para um problema, tá? Isso ocorre após algumas reuniões presenciais online. O facilitador é alguém com a tarefa de preparar, coordenar e liderar uma reunião com objetivos específicos. Ou seja, vai facilitar aí que as partes entrem num acordo, tentar mostrar um ponto de vista diferente também. E a mediação empresarial, tá? É anterior ao processo judicial, em que procura uma empresa, tá? Justamente para poder tentar resolver esse impasse aí. Tá? A empresa ela conhece técnicas de mediação, tá? Para buscar um acordo. Geralmente, ela acaba se tornando mais barata que uma conciliação judicial, né? E aí a gente tem aí essa outra ferramenta que o gestor pode fazer mão dela, tá? Então, nessa web aula, a gente consegue entender um pouco sobre conflitos, né? Como pode afetar o ambiente de trabalho. E aí, vocês agora podem fazer as pós-aulas, né? Referentes à unidade 3.1. Tá? O conteúdo da aula de hoje foi este, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Aí tem que desativar o mudo, tá? Quem for falar. Não? Ninguém tem dúvida nenhuma, não? Me fala só a parte de comitê de novo, por favor. Ah, tá. O comitê é elaborado por pessoas de diversos departamentos, diversas áreas, tá? Áreas diferentes. E essas pessoas têm pontos de vista diferentes entre si. E aí, como que se faz? Forma essa equipe, e essa equipe vai tratar especificamente daquele conflito que surgiu. Por exemplo, duas empresas se fundem. Qual que é a melhor forma de fazer? De um ou de outro? Aí, esse comitê ele vai assessorar as partes a chegarem aí nessa solução aí. Entendi. Obrigada. Né? Professor, Qual?
Eu não entendi sobre conflito departamental. Poderia falar um pouquinho mais, por favor? Claro, o conflito departamental, interdepartamental, né? O que acontece nele? É quando justamente você tem entre departamentos, que é muito comum acontecer, tá? Por exemplo, departamento de produção, quer produzir cada vez mais e para resolver paradas de máquina, que as máquinas quebram, adoram fazer um estoque alto. Aí a logística já quer fazer o menor estoque possível, porque tem o objetivo de redução de capital circulante, porque estoque é capital circulante, dinheiro empacado da empresa, e aí ela tenta reduzir ao máximo. Então, produção quer fazer estoque, logística quer reduzir o estoque. Então, tem esse conflito entre ambos aí, ambos departamentos, tá? Então, assim, é conflito mesmo entre um grupo, tá? Um grupo de indivíduos que no caso da função, agrupados naquele departamento específico, tá? Isso que é interdepartamental, ou um conflito departamental, envolve o departamento como um todo. Ah, sim, entendi. Obrigada. Ok? Por isso, assim, Ok. por isso que o conflito departamental, e obviamente com o conflito corporativo, ele existe, tá, gente? É uma classificação que se atribui aí. Esse conflito departamental pode ser de ordem também pessoal, pode ser de uma ordem funcional, geralmente de ordem funcional. Por exemplo, o departamento de RH não conseguiu contratar a tempo os profissionais para a produção. Aí a produção não está conseguindo fazer porque o departamento de RH não conseguiu entregar. Tá vendo? Então, assim, é um problema. Então, é um conflito entre dois departamentos. Ah, sim. Perfeito. Obrigada. Nada. Quem mais? Ninguém mais? Pergunta? Questions? Please, you have some minutes to make some questions for me. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. O conflito funcional, ele pode chegar em algum ponto que tem que ser resolvido judicialmente ou com poder, comitê, alguma coisa assim mais extrema? Pode. Por exemplo, imagina, tá? Você foi e fez tecnicamente o seu trabalho. Vou colocar a situação da Vale, tá? O conflito lá, você falou para o seu gestor, olha, isso vai estourar. E aí o outro fala assim, não vai estourar, eu tenho tantos anos de experiência que nunca aconteceu, não vai acontecer. Agora você tem que provar na justiça quem estava certo e quem estava errado. Então, pode sim chegar a litígio um conflito funcional. Sim. Você foi lá desenvolver um protótipo. Obrigado. O protótipo foi lá, um veículo, por exemplo. O protótipo foi lá, acidentou, matou lá a família inteira. Tá? Aí tem a ver com aquela peça que foi desenvolvida. E aí, quem desenvolveu a peça e assinou por ela, aí envolve um conflito funcional. Então, se discutindo a nível técnico, em nível da função de como as coisas devem ser feitas. Não está falando assim, o seu burro, o seu... Entendeu? Não está na pessoa, não está na capacidade de limitação pessoal, e sim está na função. Essa é a diferença. Tá, entendi, obrigado. Né? E aí, pessoal, mais alguma? Bom, não havendo mais questões, pessoal, o conteúdo da aula de hoje termina aqui. Eu vou continuar disponível aí para quem tiver alguma dúvida e tal. E aí o pessoal aí também, hoje é terça-feira, do projeto integrado, que queira alguma assessoria também, pode me contatar aqui, pode aproveitar este momento. E aí eu desejo que vocês façam, por favor, as atividades do portal. Eu já lancei pontos, tá, de quem está fazendo, então vocês podem olhar lá, eu já distribuí 1000 pontos, então vejam lá quantos pontos vocês possuem. E, por favor, falem para os coleguinhas aí, agora que vocês são membros efetivos, vocês podem também adicionar as pessoas, tá? Então,
Então, vocês conseguem fazer isso como membro. Fala para os coleguinhas entrarem. Oi? Não estava dando para eu fazer meu AVA, não, tá? Porque ele foi liberado para mim sexta-feira, então a matéria eu estou fazendo ainda. Eu vi lá. Tá bom? Tá bom. Você mas aí depois você olha os fazendo pontos favor. seus. Eu com o Giovanni já. Tá, olha seus Oi? pontinhos lá. Depois você olha quanto que eu lancei para você. Não, ué. Oi, Ilker. Oi? Você tem noção, assim, na questão de provas e trabalho, como é que vai ser essa pontuação? Quando vai retornar essa época de prova nossa, uma vez que a gente já fez o 1 e o 2? Tem sim. Tem sim. O que vai acontecer? Primeiro, as aulas estão previstas voltar no dia 14, né? Só que a gente não sabe se vai voltar ou não. Obviamente, tudo vai depender da situação da pandemia. Porém, vocês podem ficar tranquilos, porque, obviamente, gente, se voltar, a gente vai ter prova presencial, vocês vão fazer os exercícios preparativos para a prova, etc. Se não voltar, muito provável que a gente faça a prova online, tá? Ave Maria. Não, mas aí vocês fiquem assim, a prova online é bem mais tranquila, assim, tá? Vocês podem ficar tranquilos aí que tem aluno até preferindo que nem volte. Mas assim, vocês terem ideia, né? Então não é bicho de cabeça, não. De qualquer forma aí a gente faz uma prova tranquila, né? A prova online é uma provinha como qualquer outra, né? Só que não tem eu para ficar olhando aí quem tá fazendo aí, quem tá olhando uma colinha e tal do outro aí, não tem como, né, gente? Mas ela é bem, com perguntas bem interessantes também a ser feita, igual a presencial. Não tem erro, não. Ok. Entendeu? E aí eu espero que volte, né? Eu espero que volte. Porém, a gente vê aqui, né? Hoje é dia 31, em 2 semanas, se essa curva continuar subindo aí, é improvável, né, pessoal? A gente tem que pensar também na situação conjuntural, né? Vamos ver como é que vai evoluir esses casos aí. Tá ótimo. Tá bom, entendi, professor. No mais, se cuidem aí, viu? Lavem as mãos aí, mantenham distância de segurança. Tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite. Então tá, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Depois vocês escrevem lá o que vocês acharem da aula. Tá, Joey. Escreve onde, Wilker? No seu WhatsApp ou no lugar aqui para... Manda lá para mim lá, a mensagem lá, o que vocês acharam lá depois. Só porque a instituição quer ouvir também o que vocês estão achando das aulas online. Ah, Ô, tá. Wilker, Oi? só uma dúvida. Vai ter link para projeto integrado, não, né? Projeto integrado já até tem. É porque meu marido faz projeto com você hoje também. Eles não receberam o link. Ah, tá. Quer ver? Ô, Projeto Jesus integrado. amado. Vou te passar aqui, tá? Tá bom. Só um minutinho que eu já estou copiando aqui para você. A aula de projeto hoje vai começar no mesmo horário, Wilker? Uai, sim. Jesus. Eu mandei no chat da reunião aí o link para o projeto integrado. Mas se vocês Então, falou, quiserem, então. vocês já podem tirar dúvidas comigo aqui já de uma vez, tá? Tá Uhum. bom, obrigada. Beleza. Quem quiser já de uma vez aí, já pode tirar dúvidas de projeto integrado. Ô, Will, que eu te mandei no WhatsApp. Depois você responde para mim, por favor. Respondo sim, olha lá agora. Valeu.
Falou.